Fala devs, hoje nós vamos falar sobre os operadores no Java. Nós temos 4 operadores no Java, os aritméticos, relacionais, lógicos e de atribuição. E nesse vídeo nós vamos dar os exemplos e mostrar como eles funcionam. Então, bora pro vídeo. Então, começando aqui, a gente tem um exemplo bem fácil aqui da adição, né? Que é normalmente igual da matemática, bem simplesinho. O 10 mais 5 aqui, então ele é atribuído aqui essa variável do tipo inteira aqui, o x, que é o 15. Depois a gente tem aqui a subtração, que é o 10 menos 5 também, que daí vai ser colocado aqui na variável inteira aqui do x, que dá 5. Temos a multiplicação, que é o 10 vezes 5, aqui que dá 50 também mesmo. E por quarto a gente tem a divisão aqui, que também é o 10 dividido por 4, que sobra aqui o inteiro de 2, né? Por que inteiro? Porque a variável aqui é inteira. E o que está dividindo também, os dois são inteiros. E por último, nós temos um módulo, que é bem confundido pela galera que está iniciando, né? Que temos aqui também, ó, 10 módulo 3, que é igual a 1. No caso do módulo, ele é o resto da divisão. Então é por isso que dá 3 aqui. É o que sobra do 10 dividido por 3, é 1. Então bora, vamos fazer uns exemplos aqui no Visual Studio Code. Bora para lá. Então aqui a gente tem o primeiro exemplo, né? Eu só deixei esse exemplo aqui para demonstrar o esquema aqui da divisão. Então aqui na divisão, se você colocar 2 inteiros, ele vai me dar um inteiro. Então lá no exemplo, quando eu coloquei que era um int x e aqui não tinha nada. 10 dividido por 4. Então o resultado seria 2. Para você pegar o resultado correto, você tem que colocar um double aqui, ó, tá vendo? Você atribuir a um double e também você castar. Isso aqui é chamado de castar. Você vai transformar essas variáveis em double, o resultado delas em double. Então, quando você executar esse exemplo aqui, ele vai dar 2,5, igual tá mostrando aqui. Aqui embaixo, tá falando, ó, você precisa garantir que pelo menos um dos valores seja double. Então aqui tem uns exemplos parecidos também, ó. Você pode colocar assim, que também é um double, 10.0. Ou ao contrário, 4.0. Ou castar igual eu fiz, que tá aqui, ó. E aqui tem a regrinha, ó. O tipo do resultado da divisão depende dos tipos dos operandos, não da variável que recebe o valor. E aqui nós temos o exemplo 2. 2 nós temos um exemplinho bem legal, que é saber se o número é par ou ímpar. Então aqui a gente atribui um número aqui, inteiro. E daí aqui a gente tem uma condicional. E daí pergunta aqui se o número mod 2, no caso aqui, é igual a 0. Se ele for igual a 0, então ele é par. Se ele não for, ele é ímpar. Então vamos executar aqui o 9 no caso, ó. Vamos executar. Aí tá executando. Então aqui embaixo apareceu, ó. O número é ímpar, tá? É ímpar. Se você chegar aqui e você mudar para o número par, por exemplo, 2 mesmo. Vamos executar de novo. Ó, o número é par. É um exemplo bem legal. E depois nós temos operadores relacionais. Nós temos aqui o maior, o menor, maior ou igual, menor ou igual, o igual a e o diferente de. Estamos de volta aqui no Visual Studio com o exemplo 3, né? Agora mostrando como é que é os operadores relacionais. Então aqui a gente tem aqui o primeiro maior, né? Então a gente cria uma pontuação aqui, um recorde, e daí cria uma variável boolean, né? Que é aquela que é true ou false. E daí você pergunta para ele aqui, ó, a pontuação é maior que o recorde? Então, aí você vai ver aqui a hora que a gente dá um system aqui. E aqui embaixo eu tenho menor também, ó. Você pega uma temperatura, menos 5, atribui a um valor aqui booleano, que é estar congelando, e daí pega a temperatura, pergunta se ela é menor que 0. Então, se ela for menor que 0, ela vai mostrar que é true, se não for, vai ser false. Eu vou demonstrar para vocês agora aqui, executando o código. Ó, executando o código, o primeiro aqui, ó, ele deu true. Aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? Então ele tá falando aqui que essa variável novo recorde aqui, ela é true. Por quê? Porque a pontuação aqui, ó, como tá demonstrando aqui, ela é maior que o recorde. E no segundo aqui, a gente tem a temperatura que é menos 5. Aqui, você pega aqui e fala que o menos 5, ele é menor que o 0. Porque aqui, ó, tá atribuída a essa variável. Então, ele armazena aqui e mostra ali embaixo, ó, true. Ela é menor que 0. Então, esse é o maior e o menor. Vamos pro próximo. Então, aqui nós temos o exemplo 4. O exemplo 4 é para demonstrar maior ou igual ou menor ou igual. E aqui a gente tem uma variável chamada idade, com o valor de 18. Aqui a gente cria uma variável booleana chamada pode dirigir. E aqui a gente pergunta se a idade é maior ou igual a 18. E ela vai ser mostrada aqui com o system
no prompt daqui a pouco, a hora que eu executar o código. E aqui a gente tem o menor também, que é criado uma double com 50.00 e outra double também, dinheiro de carteira com 50.00, e daí cria uma booleana aqui, posso comprar, e daí pergunta, o preço do produto, que é esse primeiro, é menor ou igual ao dinheiro da carteira, que é esse de baixo, e daí ele vai demonstrar aqui para você se é verdadeiro ou falso, que é o caso da a variável booleana. Vamos executar aqui para você ver. E ele vai mostrar aqui, ó, true, true. Então, ele falou que é verdadeiro as duas. O pode dirigir, ele tá falando que o 18 aqui, por quê? Porque 18 é igual a 18. Então, dá como true. Se for maior ou igual. E aqui é a mesma coisa. Aqui, como são iguais, ele vai dar a mesma coisa também, porque é menor ou igual. Então, aqui ele mostra true e true. Então, agora a gente vai para o próximo exemplo. E aqui no exemplo 5, a gente tem o exemplo da igualdade do diferente. E a gente tem uma variável chamada vida do personagem 0 e outra booleana fim do jogo. E aqui a gente tem perguntando, a vida do personagem é igual a 0? Se ela for igual a 0, então ele vai retornar true, se não vai retornar false, porque aqui é booleano. E aqui vai ser mostrado a hora que eu executar. E aqui a gente tem o exemplo do diferente. Aqui tem uma opção selecionada que é o 2 e a opção para sair o 0. Aí a gente cria a variável booleana como feito em todos, né? Continua no menu. E aqui a gente tem uma opção selecionada. É diferente da opção de sair? Então aqui ele vai perguntar se essa opção aqui 2 é diferente da 0. Se for, ele coloca true. Se não, ele coloca false. E vai ser mostrado aqui também. Então vamos executar aqui para ver o que acontece. Executando aqui, você vê que é true. Ele está falando que o fim do jogo é true. Por quê? Porque o 0 é igual a 0. Caso aqui. E também true para o segundo também. Por quê? Porque a opção selecionada ela é diferente. Ó, ela é 2. É diferente da opção de sair, que é o 0. Então é por isso que ela retorna true. E aqui nós temos os operadores lógicos. Nós temos aqui dois E comerciais aqui. O AND, que é o E. Nós temos as duas barrinhas aqui, que é o OR, OR. E também temos aqui o ponto de exclamação, que é o não, o not. Aqui embaixo a gente tem um exemplinho, tá? Falando como é que eles são, ó. Aqui a gente tem aqui os dois E aqui. E as duas condições precisam ser verdadeiras para que isso seja verdadeiro. Então aqui, ó, a gente cria uma variável booleana, que nem tá aqui. Não sei se tá pequenininho. Vou tentar aumentar para vocês. Deixa eu aumentar aqui. Vamos aumentar para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Bem grandão. Então aqui a gente tem, ó, as duas condições precisam ser verdadeiras para ser verdadeiro. Então aqui a gente tem uma variável booleana, ou pode entrar. E a gente tem o ingresso e tem idade. Então, essas duas variáveis, elas têm que ser verdadeiras, tá? Para que essa variável seja verdadeira. Se uma delas for falsa, essa variável vai ser falsa, tá bom? Então vamos pro próximo aqui, ó, o segundo, ó, o OR. O OR, aqui basta uma das condições ser verdadeira. Então se uma delas for, ela é verdadeira. Então aqui a gente tem o mesmo esquema, que a gente cria uma booleana que tem acesso e tem admin ou é gerente. Então se um dos dois for verdadeiro, ela vai ser verdadeira. Pelo menos uma é true, então no caso. Bora pro próximo. No próximo, ela inverte o valor. Como assim inverte o valor? Então aqui, ó, vamos olhar o exemplo. A gente tem um booleano chamado está chovendo. E daí tem sol. Então aqui, essa variável, se ela for verdadeira, quando você coloca esse ponto de exclamação do lado, ela vira falsa. Ela é o contrário. E quando ela for falsa, ela fica verdadeira. Então aqui, ó, se tem sol, é true. O resultado é false. Por quê? Porque é o contrário. Se lembra, é o contrário. Se tem sol, o sol, aqui o tem sol é true. Só que você inverte o valor dela com esse aqui. Então, inverter o valor, ela é false. E aqui nós temos os operadores de atribuição. A gente tem a atribuição simples aqui nesse caso. A soma e atribui, né, que é o mais ou igual. O subtrai e atribui, que é o menos ou igual. Multiplica e atribui também. E o divide e atribui. E o módulo e atribui. Então agora a gente vai para uns exemplos lá no Visual Studio de novo, bem simplesinho para você entender mais ou menos como eles funcionam. E aqui nós temos o exemplo 6. No exemplo 6 aqui tem um exemplo bem simplesinho, né, que é da atribuição normal mesmo, que você atribui 100 a uma variável, né? Esse é o operador mais simples que tem. Depois vai ser mostrado aqui no prompt. Então, e aqui no segundo a gente tem a soma e a atribuição. No caso aqui, ó, a gente tem a versão encurtada, né, que é o pontos
mais igual a 50. E aqui em cima a gente mostra como é que é a versão, ela sem cortada. No caso é o pontos é igual a pontos mais 50. Então, nesse caso aqui ele vai dar 150. Por quê? Porque o pontos ele vai ser igual ao pontos que está aqui, que já tem 100 no caso, mais os 50 que é atribuído a ele. E vai ser mostrado depois aqui. Depois desse, então aqui a gente tem o subtrai e a atribuição junta também, né? E a gente tem aqui a versão encurtada deles, que é pontos menos ou igual a 20. E no caso é a mesma coisa que está aqui em cima, ó. Os pontos é igual a pontos menos 20. Então se tiver um valor no pontos, ele vai pegar esse valor e vai tirar menos 20 e atribuir de volta ao pontos. Isso é feito para todos, tá? E vai ser mostrado aqui embaixo também, depois no System Out aqui. E também tem aqui a multiplicação. Então você pega o pontos, multiplica igual a 2. E é a mesma coisa que pontos é igual a pontos vezes 2. Então ele atribui de volta. Ele pega o que já tem no pontos, multiplica por 2 e devolve ao pontos o valor, no caso, né? Então vamos executar para vocês verem aqui o que acontece. E aqui mostra ó, os pontos iniciais de 100. Por que 100? Porque foi atribuído 100 só para ele, no caso, né? Depois a gente tem aqui o 150. Por que o 150 aqui, ó? Esse aqui, tá? Então, porque já tinha 100 e foi atribuído mais 50. Então, o pontos lá de cima, ele já aqui ele já mostra, ó, ele tem 100. Então ele atribui esse 100 mais esse 50. Por quê? Porque o ponto está aqui também. E depois ele devolve aqui pro final, entendeu? E depois a gente tem aqui, ó, aqui ele fala após a penalidade, que é 130, aqui embaixo. Por quê? Porque tinha 150. Que nem aqui, ó, 150. Ele já tinha isso, ele tirou 20 e depois atribuiu ao ponto de novo. E a multiplicação é a mesma coisa também. Ele já tinha um valor, ele pegou, multiplicou por 2 e devolveu para o pontos aqui esse valor. É basicamente isso. Então vamos por último aqui, que é o pós-incremento e o pré-incremento. Então a gente tem aqui o pós-incremento, ele tem um x mais, ele fala aqui o depois. Então você vai usar esse valor atual, primeiro ele vai, como no exemplo aqui, ele vai imprimir 10 e depois ele vai incrementar mais 1, ele vai virar 11 na memória, depois. E aqui a gente tem o pré-incremento, que é o contrário, é o antes. Então você vai incrementar primeiro mais 1 ao valor da variável e depois você vai usar o valor dele. Então aqui embaixo ele está só mostrando aqui que o System Out aqui dos dois, mas a gente vai para o Visual Studio lá para mostrar para você uns exemplos bem fáceis. Estamos aqui no exemplo 7, mostrando o pós-incremento e o pré-incremento. Então, o cenário 1 aqui que ele mostra o preguiçoso, usa o valor antigo e depois ele trabalha. Então aqui ó, você tem um x, né, que é atribuído ao 10. E aqui você incrementa mais 1 nele, no caso, né? Quando você incrementa, se você, por exemplo, você quiser mostrar ele aqui, ele vai mostrar que o valor é 10. Mas ele não incrementou? Não, primeiro ele vai usar o x aqui e depois ele vai incrementar. Quando você pedir para executar mais uma vez, aí ele mostra que já somou e mostra que é 11. É o mesmo caso do pré-incremento. O pré-incremento na realidade é um pouco diferente, né? Porque o pré-incremento você tem aqui ó, um y igual a 10 e quando você faz isso aqui para mostrar ele na tela, no caso no prompt, você primeiro vai somar ele e depois você vai mostrar. Então, aqui ele mostra, ó, imprimiu 11, novo valor, mesmo na primeira System Out aqui. Quando você pede o segundo, ele vai mostrar o 11 de novo, porque ele já foi mudado, né? No caso daqui de cima, que primeiro ele mostra a variável 10, depois a 11, porque ele atribui depois, que é mostrado. No caso aqui do decremento, é a mesminha coisa, tá? E você tem, por exemplo, aqui, ó, tem a vida atribuída a 5, e daí você vai decrementar ela e mostrar na tela. Só que quando você faz isso pela primeira vez, você fazer direto aqui, ele não vai decrementar, ele vai mostrar os 5, porque ele só vai fazer isso depois que ele mostra na tela, que é o caso aqui do segundo. Ó. No segundo ele já mostra que é o 4, porque ele já executou e ele diminuiu 1 do valor. E aqui embaixo o pré-decremento é o contrário no caso, né? Se você tem o 5, você vai mostrar ele direto aqui. Então você vai diminuir ele primeiro, você vai executar aqui, ó, você vai diminuir ele primeiro e depois vai mostrar. E no caso aqui ele vai mostrar que é o 4. E o segundo, como ele vai mostrar o segundo como já é 4, então ele vai mostrar que é 4. É basicamente isso. Então, para finalizar aqui, né, eu só quero agradecer quem assistiu aí, o meu muito obrigado, tá? Se puder, deixa o like e deixa um comentário se tiver alguma dúvida do vídeo. Então, até o próximo vídeo.